Questão número 11. Assinale a proposição lógica a seguir. Se Carlos é médico, então Pedro não é professor. Sabendo que a conclusão da proposição lógica acima é falsa, é correto afirmar que. Então, veja, nós temos aqui uma proposição composta ligada pela condicional então. Está dizendo que ela é falsa. Então, nós temos o seguinte: quando a proposição é falsa, nós temos que a primeira premissa é verdadeira, a segunda é falsa. Então, nós temos VF. A partir de agora, vamos fazer as conclusões. Então, vejam, eu tenho aqui, Carlos não é médico, é falso, ou Pedro não é professor, falso. Temos aqui a disjunção ou. Disjunção ou FF dá falso. Portanto, está eliminada. B. Carlos não é médico, é falso. Pedro não é professor, é falso. Temos agora aqui a conjunção E. A conjunção E, quando tem F, o resultado é falso. Portanto, eliminamos. Carlos não é médico, é falso. Se Pedro não é professor, falso. Eu tenho aqui a bicondicional, C e somente C. Quando tenho F, ela é verdadeira. Portanto, resposta letra C. Questão número 12. 3 caminhoneiros deverão transportar em 5 dias 2.500 metros cúbicos de areia. Então, tenho 3 caminhões, 5 dias, 2.500 metros cúbicos de areia. Ao final do terceiro dia, ou seja, decorridos 3 dias de viagem, um dos caminhões estragou e precisou transferir sua carga para que os 2 restantes pudessem seguir ao destino. Sobre o caso narrado, é correto afirmar que a encomenda foi entregue. Então, vamos calcular primeiramente regra de 3 simples, sem setinhas. Acreditem, dá sempre certo. Então, vejam, vamos calcular quantos metros cúbicos que foram transportados nos 3 primeiros dias pelos todos os caminhões. Então, nós temos regra de 3 composta, causas e efeito. O efeito, logicamente, é o transporte de metros cúbicos de areia. Causas, caminhões, dias. 3 caminhões, vejam, 3 caminhões, 2.500 metros cúbicos em 5 dias. Ao final do terceiro dia, ou seja, decorrido 3 dias, os 3 caminhões transportaram X. Produto das causas diretamente proporcional ao efeito. Então, tenho 3 vezes 5 vezes X. Poderíamos ter simplificado aqui já. Então, fica 3 vezes 5 vezes X. 3 vezes 3 vezes 2.500. Podemos simplificar esse 3. Deixa eu mudar a caneta aqui. Esse 3 com esse 3. 5 divide por 5 dá 1. E aqui dá 500. Então, ficou X é igual a 3 vezes 500. Ou seja, foram transportados 1.500 metros cúbicos nos 3 primeiros dias pelos 3 caminhões. Então, já foram decorridos 3 dias. Restaram quanto? 1.000 metros cúbicos, uma vez que era 2.500, foram transportados 1.500 que foram transferidos para os outros 2 caminhões. Então, causas e efeito continua igual, caminhões, dias. São causas, areia, efeito. 3 caminhões em 3 dias transportaram 1.500. Portanto, os 2 caminhões restantes transportarão em X dias o restante 1.000 metros. Podemos cortar esses 2 zeros aqui, esses 2 zeros, 2x vezes 15,
3 vezes 3 vezes 10. Portanto, eu tenho exatamente, aqui no caso houve um errinho, aqui é 3 vezes 3, então vai ficar 2x vezes 15 dá 30, 3 vezes 3 dá 9, vezes 10, 90. Portanto, foram necessários 3 dias. Logo, 3 dias mais 3 dias foram completados em 6 dias. O transporte deveria ser feito em 5 dias. Portanto, nós concluímos que não foi no prazo estipulado, 13 dias de atraso, 2 dias de atraso, 1 dia de atraso. Letra D. Questão 13. Assinale a alternativa que indica a taxa de juros simples trimestral que determinado capital deverá ser aplicado por 6 meses. Portanto, 6 meses corresponde a 2 trimestres, para que seu montante seja superior em 40%. Essa questão é aquela questão que a gente sempre dá dica. Se você não tem o valor principal, dá um valor qualquer. Eu vou colocar aqui, supondo que seja R$100. Portanto, nesse período aqui vai ter um montante 40% a mais. Então, o montante vai ser R$140. O tempo de 6 meses, eu vou transformar em trimestre. Cada 3 meses, um trimestre. Portanto, 6 meses, 2 trimestres. Logicamente, se o montante é 140, o capital fictício é 100, os juros é 40%. Desculpa, R$40. Juros, capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Portanto, substituindo aqui, eu tenho R$100 vezes a taxa trimestral, que é I sobre 100, vezes 2 trimestres é igual aos juros. Corta, corta, 2i igual a 40, e 40 dividido por 2, 20% ao trimestre. Já nós colocamos aqui em forma de fração, portanto, o resultado já dá em porcentagem. 14. João está no fim do semestre da faculdade e realizará a última prova do período, prova 3, conforme a tabela a seguir. A prova 1 tem peso 5, prova 2, peso 3, prova 3, peso 2. 4,5 pontos na primeira prova, 8 na prova 2, e X na prova 3. Sabendo que a nota máxima a ser alcançada em cada prova é de 10 pontos e que para obter a aprovação a média final entre as provas deverá ser igual ou superior a 6, é correto afirmar que a prova 3, João deverá obter uma nota. Temos aqui uma questão de média aritmética ponderada. Então, veja, a soma dos pesos aqui dá 10, 5, mais 3, mais 2. Então, 5 vezes 4,5, 3 vezes 8, 2 vezes x, dividido por 10, tem que ser igual a 6. Não vou nem colocar maior ou igual. Passando, multiplicando esse 10 aqui, eu tenho 60. Então, vai ficar 22,5 mais 24 mais 2x igual a 60. Portanto, 2x vai ser 60 menos 22,5 menos 24. Efetuando isso aqui, dá 13,5. Então, a nota de João na prova 3 deverá ser 13,5 dividido por 2, que dá 6,75. Portanto, já eliminamos a opção A, que está dizendo igual ou maior que 6,5. Tem que ser igual ou maior que 6,75.
Será que isso aqui representa 50% maior que a nota da prova 1? Vamos fazer a conta. 50% da prova 1. Então, esta nota aqui é equivalente a 150, se for verdade. Então, 50% da prova 1 é 150% vezes 4,5, que é 1,5 multiplicado por 4,5. Multiplicando isso aqui, eu tenho exatamente 6,75. Então, esse 6,75 representa 50% maior que a prova 1, que é de 4,5. Letra B. Questão 15. Esta questão é questionável. Sendo seno de 30 1/2. Analise o triângulo retângulo abaixo e em seguida assinale a alternativa correta. Então, veja, eu tenho um triângulo, não vou nem ler as alternativas. Eu tenho um triângulo medindo 60 graus, 90, logicamente aqui mede 30. A soma dos ângulos internos 180, aqui é 90, 60, 150, aqui é 30. Temos ângulos notáveis. Então, nós temos aqui seno de 30, que é 1/2, que o exercício está dando, que é exatamente isso aqui. Então, seno de 30 é 1/2. Portanto, o cosseno... O que é seno de um ângulo? É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Como o seno de 30 é 1/2, o cateto oposto é esse ângulo, esse lado aqui. Deixa eu mudar a caneta. Esse lado. Hipotenusa é esse. Então, para que seja 1/2 em função de x, aqui tem que ser x, aqui tem que ser 2x. Logicamente, se o seno de 30 graus é x dividido por 2x, que simplificando dá 1/2, o cosseno vai ser raiz de 3 sobre 2. Então, esse ângulo aqui, que é o ângulo adjacente ao 30, vai ser x raiz de 3. Então, vamos analisar. Vejam, se for considerar o ângulo de 30 graus, o cateto oposto, eu vou escrever aqui, ó, o cateto oposto a esse ângulo de 30 graus é x. O cateto adjacente, x raiz de 3 e a hipotenusa 2x. Esta seria a resposta correta se nós tivéssemos aqui o ângulo oposto a que ângulo? Provavelmente a banca está considerando oposto ao ângulo de 30 graus. Agora, se for em relação ao ângulo de 60 graus, 60 está aqui. O ângulo sendo 60 graus, o cateto oposto é x raiz de 3, uma vez que esses dois ângulos são ângulos complementares. O seno de um é o cosseno do outro. Então, o cateto oposto de 60 é x raiz de 3. Logo, o cateto adjacente é x. E a hipotenusa será 2x. Daí a resposta seria a letra A. Eu acredito que essa questão pode ser contestada. A banca provavelmente indeferirá, porque ela vai considerar que foi o ângulo considerado o ângulo dado. Mas também o ângulo de 60 graus está dado na figura. Portanto, questão que pode ser contestado. Gostaram? Inscreva-se no canal, ative o sininho, dá um like. Não esqueça o link da playlist está na descrição desta videoaula. Lembrando que eu coloquei uma videoaula com o gabarito preliminar, está incorreto. Acho que uma ou duas questões. Agora está totalmente correta. Gostaram? Compartilhe as nossas videoaulas com seus amigos. E se você tem possibilidade, utilize a chave Pix. Um grande abraço, bons estudos e até as próximas videoaulas. Questão número 11.
Com base nas estruturas lógicas, assinale a alternativa que representa corretamente uma bicondicional. Lembrando que a bicondicional é a proposição do tipo se e somente se. Então, vejam, este item está relacionado ao item número 10 do conteúdo publicado pela banca ABCP, raciocínio lógico. Vejam, a primeira, Maria viaja e Ana descansa. Nós temos aqui uma proposição ligada pela conjunção e, portanto, é incorreta. Se Maria viaja, então Ana descansa. Isso aqui é equivalente ao... Temos aqui a palavra então. Se temos então aqui, significa que nós temos uma condicional. Falso. Maria viaja e se e somente se, Ana descansa. Portanto, aqui nós temos aqui exatamente o que nós chamamos de uma bicondicional. Alternativa à letra C. Ou Maria viaja ou Ana descansa. Nós temos aqui ou, que é uma disjunção exclusiva. Portanto, correta letra C. Questão 12. Item também raciocínio lógico. Assinala a alternativa que representa corretamente a negação da proposição a seguir. Pedro não é trabalhador e Paulo é fazendeiro. Muito interessante e importante as proposições para obter a negação da conjunção, da disjunção e da condicional. Então, Pedro não é trabalhador e eu tenho aqui uma proposição ligada pelo conectivo e, pela conjunção e. A dica que nós damos é: transforma esse e numa disjunção ou. Com essa mudança aqui, nós já podemos eliminar alternativas. Eliminamos a B, que tem o então, e aqui nós temos a disjunção exclusiva ou. Lembrando, não P e que, não P ou não que. Nega a primeira, nega a segunda, muda para ou. Então, nós temos aqui, negando a primeira premissa, Pedro não é trabalhador, Pedro é trabalhador. Com essa primeira mudança, já eliminamos mais uma alternativa. Pedro não é trabalhador. Portanto, só temos uma opção. Fazendo a negação de Paulo é fazendeiro, Paulo não é fazendeiro. Portanto, letra C. Pedro é trabalhador ou Paulo não é fazendeiro. Letra C. Questão número 13. Um grupo formado por 50 pessoas respondeu a um questionário sobre suas preferências entre ler ou praticar exercício físico. Sabe-se que 5 pessoas não gostam de ler e nem escrever. Os demais resultados encontram-se no diagrama lógico a seguir. Ler, nós temos somente ler 15, ler e praticar exercício X, praticar exercício físico 10. Com base no diagrama acima, é correto afirmar que. Então, veja, vou transportar aqui para o lado direito. Então, nós temos o diagrama lógico, ler à esquerda, praticar exercício físico à direita, e aqui nós temos a intersecção. 15 elementos, somente ler, X, ler e praticar exercício, 10, somente praticar exercício, e temos aqui duas informações, 50 pessoas no total, 5 pessoas que não gostam nem de ler e nem escrever, portanto estarão fora dos dois círculos. Então, 50 pessoas, X, 50, 5 estão fora dos dois conjuntos.
Escrevendo a equação, eu tenho 15, que é este aqui, mais x, mais 10, porque são todos excludentes, mais 5, isso aqui dá 50. 15 mais 10 mais 5 dá 20, 30. Portanto, x vai ser 50 menos 30, onde x são aqueles que gostam de ler e praticar exercício. 20. Vamos ver as alternativas. A. 20 pessoas gostam de ler e praticar exercício físico. Letra A é a correta, sem necessidade de analisarmos as demais alternativas. 14. Sabe-se que um artista deverá pintar uma tela cujo formato é circular. O diâmetro da tela é igual a 1 metro. Considerando π 3,14, assinale a alternativa que representa corretamente a área a ser pintada pelo artista. Temos aqui uma figura espacial formada por dois círculos, portanto, temos que colocar o valor do π. Normalmente, o enunciado coloca o valor ou 3 ou 3,14. A área de um círculo, πr². 1 metro diâmetro, raio, metade, 0,5. Substituindo π, 3,14, r, 0,5 ao quadrado, 0,5 ao quadrado é 0,25, portanto, 3,14 vezes 0,25, a área dessa tela do formato circular, 0,785 metros quadrados, letra A. 15. Rotineiramente, um estudante lê em 2 horas 30 páginas. Considerando a mesma proporção e que determinado dia ele possui apenas 80% do tempo disponível, que costuma ler para estudar, é correto afirmar que nesse dia, em específico, conseguiu ler apenas, ou seja, 2 horas, 120 minutos. Ele diminuiu 80% do tempo, ou seja, utilizou apenas, diminuiu 20. Então, 80% de 120 minutos, dica, corta 0, 0, 8 vezes 12, o tempo disponível, 96 minutos. Quantas páginas vai ler? Duas grandezas diretamente proporcionais. Tempo, 120 minutos, 30 páginas. 96 minutos, x. Essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Diminui o tempo, diminui a quantidade de páginas. Portanto, todas as respostas estão coerentes. Escreve a proporção. 120 está para 96, 30 está para x. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. 120x igual a 2.880x, que é o tempo, que é a quantidade de páginas, será 2.880 dividido por 120, que dá exatamente 24 páginas. Letra D. Então, estas são as 5 questões da banca ABCP para o concurso, revisão para o concurso da Prefeitura Municipal de Paulínia. Continue no canal, façam suas inscrições, ativem o sininho, dá um like. E se você está estudando para o concurso da Prefeitura de Paulínia, clique na playlist Banca ABCP, link na descrição desta videoaula. E se você tem possibilidade, compartilhe as nossas videoaulas com seus amigos. E se você tem possibilidade, colabore com o nosso canal. Chave Pix na tela. Um grande abraço. Até as próximas videoaulas e bons estudos!
Questão número 11. Considere um triângulo DEF retângulo em D, onde DE é 2y menos 1, DF igual a 2y e EF y mais 3. Corresponde ao perímetro dos triângulos DEF, essas medidas aqui. Então, vamos calcular primeiramente o valor do y. Temos um triângulo aqui, onde o ângulo reto é D, então está nessa posição. O lado DF, conforme medida aqui, é 2y menos 1. Aqui não importa se é DE ou DF. Então, DE 2y, DF 2y menos 1. EF, obrigatoriamente, é a hipotenusa do triângulo y mais 3. Aplicando Pitágoras, eu tenho quadrado desse cateto aqui, mais o quadrado desse outro cateto, é igual ao quadrado da hipotenusa. Calculando esse quadrado de uma diferença, aplicando o produto notável, quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, isso aqui vai dar um trinômio. 4y² menos 4y mais 1. Isso aqui também eleva ao quadrado, dá 4y². Isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. E dá y² mais 6y mais 9. Vamos organizar esta equação do segundo grau. Então, temos 4y mais 4y² menos y² menos 4y, passa o 6y, fica menos 6y, mais 1, menos 9 igual a 0. Esses termos aqui são semelhantes, fica 7y². Esses dois dá menos 10y, menos 8. Então, tenho uma equação do segundo grau completa. A é 7, B menos 10, C menos 8. Delta, B² menos 4 vezes 1 vezes C. Então, vai dar 100 mais 224, que dá 324. Raiz de 324, 18. Então, aplicando Bhaskara, B menos B fica 10, mais ou menos raiz de 324 dividido por 14. Então, a primeira raiz, 10, mais 18 dividido por 14. 28 dividido por 14 dá 2. O outro valor para menos B, menos 10 dividido por 14, dá número negativo. Então, eu não vou nem efetuar. Esse valor aqui está descartado. Portanto, y vale 2. Se y vale 2, aqui vai ser 4 menos 1, 3. Aqui vai ser 2 vezes 2, 4. Apareceu o triângulo pitagórico 3, 4, portanto, aqui é 5. Perímetro, a soma dos três lados. 3 mais 4 mais 5, 12 unidades de comprimento. Letra A. Questão 12. João e Maria são estudantes que trabalham meio período durante as férias de verão. No último mês, João percebeu que o valor que ele ganhou foi 3/5 do valor que Maria ganhou. A soma do salário de João e Maria foi R$3.000. Qual o valor ganho por Maria no último mês? Então, vejam. João recebeu 3/5 do valor de Maria. Então, vamos chamar isso aqui de X, Maria. João, 3/5 de X. Somando 3/5 de X mais X, eu tenho o valor da soma dos salários. O mínimo múltiplo comum aqui é 5. Então, vai ficar 3x mais 5x igual a 15.000. Denominador comum corta, corta. Soma isso aqui dá 8x igual a R$15.000. Daqui tiramos que x, que é exatamente
o salário de Maria vai ser exatamente 15 mil reais dividido por 8, que dá 1.875, letra D. Questão 13. Um capital foi dividido em 4 partes proporcionais, a 3, 5, 7 e 9, de maneira que a soma das duas maiores partes é igual a 1.200. Logo, esse capital é, eu tenho que achar o valor do capital e assinalar a resposta correta. Como aqui é uma divisão proporcional, diretamente proporcional, 7 e 9 são os dois maiores. Então, vou achar a constante de proporcionalidade utilizando essa informação, que a soma dos dois valores maiores é igual a R$ 1.200. Então, primeira parte, 3K, segundo, 5K, 7K, 9K. Isso aqui são os dois maiores, portanto, que equivale a R$ 1.200. 7K mais 9K é igual a R$ 1.200. 16K igual a R$ 1.200. K, que é a constante de proporcionalidade, vai ser 1.200 dividido por 16. K vale R$ 75. Ele quer saber a quantia dividida. Se eu somar isto aqui, dá 8, 15, 24K. 3K mais 5K mais 7K mais 9K, 24K. Como K vale 75, então o valor repartido vai ser 24 multiplicado por R$ 75, que dá R$ 1.800. Portanto, a resposta correta é exatamente a letra B. O capital é exatamente igual a R$ 1.800, letra B. 14. Sobre os produtos X, Y, Z, W, V e U, sabe-se que o preço de venda de W é R$ 6 mais baixo que o de X e R$ 5 mais alto que o de Y. Então, tem uma relação entre W, X e V, Y. Sabe-se também que o preço de venda de V é R$ 4 mais alto que o X e R$ 15 mais alto que Z. Então, estou relacionando aqui V com X e Z. Como o preço de venda de Z é R$ 11 mais alto que o de U, que é R$ 20, então conclui-se que o valor de X de venda é. Então, logicamente, tenho que saber o valor de um deles para fazer o efeito cascata. Vejam, W é R$ 6 mais baixo que X. W é igual a X menos 6. Só que está dizendo que ele é mais alto que Y 5. Então, W é Y mais 5. Então, tem essas duas primeiras relações. Sabe-se que o preço de V é R$ 4 mais alto que X. X mais 4. E, por sua vez, é R$ 15 mais alto que Z. Então, V é Z mais 15. A última informação. Z é R$ 11 mais alto que U. Então, Z mais 11 é o valor de U. E aqui nós temos a solução do problema, sabendo que U é R$ 20. Desse valor aqui, fazendo o efeito cascata, eu vou encontrar o valor de X. Então, se U é 20, Z vai ser 11 mais 20. Aqui tem um errinho aqui. Z, deixa eu corrigir aqui. Z é R$ 11 mais caro que U. Então, Z vai ser 11 mais 20. 20 é o valor de U. V vai ser Z mais 15. Como Z é 31, aqui vai ficar 31 mais 15 é o valor de
V. Como V é 46, eu tenho aqui então, que aqui é 46, é igual a x mais 4. Portanto, aqui eu já vou encontrar o valor do x. Não vou nem utilizar essas duas relações aqui. X vai ser 46 menos 4, que é exatamente R$ 42,00, letra C. Então, corrigindo aqui, essa última relação aqui é Z é igual a U mais 11. Correto? Eu digitei de uma forma errada. Então. Olha, observe, preço de venda de Z é R$ 11,00 mais alto que U. Portanto, Z, U mais 11. Letra C. Questão 15. Para a produção de um conjunto específico de panfletos, 4 máquinas de impressão idênticas levam 8 minutos para serem concluídas. Produção de um conjunto. Se decidirem operar apenas 3 dessas máquinas para realizar a mesma tarefa que a produção de um conjunto específico, quanto tempo aproximado necessário para a conclusão da produção? Temos aqui duas grandezas: quantidade de máquinas e tempo. Então, regra de 3 simples. Máquinas, tempo em minutos. 4 máquinas, 8 minutos. Se decidirem operar 3 máquinas, vai ser X. Essas duas grandezas aqui, quantidade de máquinas e tempo para a conclusão do conjunto específico, são inversamente proporcionais. Quanto menos máquina, mais tempo. Portanto, setinha para baixo, setinha para cima. Faz a multiplicação. 3x é igual a 32. Agora presta atenção. X, 32 dividido por 3. Se eu dividir, realmente, isso aqui vai dar 10,666 minutos. Agora só, mas como pode acontecer? É o seguinte, foram utilizados 8 minutos. A pergunta é, qual o tempo aproximado necessário para a conclusão do produto? Como já foram utilizados 8 minutos, temos necessidade de quanto? 10,666 menos 8 minutos, que dá 2,66. 2 minutos mais alguns segundos. Então, já eliminamos a primeira, segunda e terceira. Logo, 3 minutos a mais. 2,666, próximo de 3 minutos a mais. Letra D. Estas são as 5 questões da banca ABCP, Associação Brasileira de Concursos Públicos, para o concurso público que será realizado proximamente para a Câmara Municipal de Ibiúna, São Paulo. Gostaram? Inscreva-se no canal, ative o sininho para que vocês continuem recebendo as notificações das videoaulas do canal. E se você gostou, está gostando das minhas videoaulas, dê um like. E vocês que estarão estudando para o concurso de Ibiúna, cliquem na banca ABCP, coloquei aqui errado, ABCP, que será a banca responsável pela elaboração da prova do concurso da Prefeitura, da Câmara Municipal de Ibiúna. E, se possível, compartilhe com seus amigos as nossas videoaulas, que são todas gratuitas. O que vocês podem fazer colaborando com o meu canal é clicar no link Valeu Demais e contribuir com qualquer quantia conforme diretrizes do canal do YouTube, ou entrar na descrição desta videoaula e verificar a chave Pix para colaboração espontânea. Um grande abraço e até as próximas.